Que a tua palavra que tu me deste essa semana, Pai, que tu falou no meu coração durante toda a semana, fale também ao coração de cada um dos queridos nesta noite, Pai, e que possamos sair daqui renovados, possamos sair daqui abençoados, possamos sair daqui preparados para as lutas e também para as vitórias que nos virão, Pai. Muito obrigado porque tuas promessas não falham e nós podemos vê-las cumpridas em nossas vidas, uma a uma, porque tu és fiel, Senhor. Amém. Esse salmo de Davi, o salmo de número 18, é um dos salmos que eu mais gosto na Bíblia. Todas as vezes que eu me sinto um tanto abatido, todas as vezes que eu me sinto necessitado de forças, o Salmo 18 ele sempre me revigorou. O Salmo 18 sempre trouxe alento para a minha vida. E nesta noite vai trazer para a tua vida também. Sabe por quê? O Salmo de número 18 foi escrito pelo salmista Davi, o homem que mais louvou, mais adorou, mais escreveu salmos na Bíblia. Ele foi escrito por esse homem quando ele se livrou, quando Deus livrou ele de todos os seus perseguidores e principalmente das mãos de Saul. Nós sabemos que Davi, ele teve que enfrentar muitos gigantes, ele teve que enfrentar leões, ele teve que enfrentar feras, ele teve que enfrentar perigos, ele teve que enfrentar a maldade, a crueldade de um homem que o perseguia para matar durante muitos anos da sua vida. E depois que ele foi livre de tudo isso, ele descobriu 7 verdades que eu quero que você também reflita, medite nessa noite, sobre como Deus se revela a nós, quando nós passamos por problemas, por dificuldades, por provações, por calamidades e por perseguições. Talvez nessa noite, a sua perseguição seja diferente da minha. Talvez a sua perseguição, você esteja lutando cara a cara com o inimigo, que usa pessoas para te atacar, falar coisas que deixam você triste, falar coisas que não convêm. Talvez a sua perseguição seja no seu trabalho, talvez seja com os seus vizinhos, talvez a sua perseguição seja uma própria pessoa, um ente querido dentro da sua casa. Talvez a perseguição que você está sofrendo sejam os problemas que vêm contra a sua vida e você se sente cercado, rodeado de inimigos. Eu quero dizer para você que você não é o único a passar por isso, não é a única a passar por isso, porque Davi também ele passou por todas essas coisas. Davi ele se viu tão cercado de inimigos que uma vez ele falou assim: olha, os meus inimigos eles se multiplicam contra mim, ou como cresceram os meus inimigos, eu creio que eles são em maior número do que os cabelos da minha cabeça. Alguém uma certa vez tentou contar os fios de cabelo que tem na cabeça de uma pessoa, e eles chegaram à conclusão que esses fios de cabelo são, na maioria das vezes, para uma cabeleira normal, mais de 140 mil fios de cabelo. Imagine então como Davi estava se sentindo, cercado, acossado de tantos problemas e de tantas dificuldades. Mas sempre em meio a essas situações, ele percebeu uma coisa, e a primeira coisa que ele percebeu, ponto 1 diz que só Deus é o nosso refúgio. Ele descobriu isso no versículo que nós vemos aí, logo no versículo de número 2. Ele declara assim, olha só que bonito: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Diz que quando as ondas empoladas do mar bravio, eles batem com ímpeto contra os mariscos, contra aqueles crustáceos que estão ali no mar, o marisco ele se agarra com toda a força na rocha, e ele não se desgruda da rocha por nada. Sabe por quê? Você já apanhou marisco? Sabe disso? Quando a gente apanha o marisco, ele está grudadinho na rocha, naquelas pedras que tem na beira do mar. É difícil arrancar aqueles mariscos. Você já pegou marisco? Sabe o que eu estou falando, né? Ele se agarra daquele jeito nas ondas, porque só daquela... Aliás, ele se agarra daquele jeito nas rochas, porque somente daquele jeito ele está protegido contra as ondas que batem forte nele. Se o marisco não se agarrasse fortemente à rocha, as ondas do mar bateriam nele, levariam de um lado para outro, as chuvas, as tempestades, elas não poderiam, elas levariam ele para todo lugar. Mas como ele está firmado ali, na rocha, ele pode ter aquela firmeza. Assim o Senhor é para com a nossa vida. Os filhos de Coré, no Salmo de número 46, eles declararam:
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, as águas rujam e se perturbem, e pela sua braveza os rios, as águas se levantem. Há uma cidade, Deus está no meio dela, não será jamais abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e levantou a sua voz, e a terra se derreteu. E ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e diz para nós: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado no meio de vós. Amém? Então Davi, como os filhos de Coré, como todos os outros salmistas, eles descobriram que nessas condições, nessas situações, só Deus é o nosso refúgio, só Deus é o nosso esconderijo, só Deus é a nossa proteção, só o Senhor é o nosso rochedo, só o Senhor é a nossa cidadela de refúgio, só o Senhor é o nosso esconderijo, o nosso abrigo, a nossa proteção, e somente nele estamos seguros. Amém? Amém. Você já tem essa segurança em Deus? Amém. Você está seguro, garantido, protegido contra os problemas, as aflições da vida, que elas vêm contra você, elas vêm contra nós, elas vêm sobre todos nós. Nenhum de nós estamos isentos às provações da vida, mas quando nós estamos seguros, agarrados, firmes na rocha, que é Jesus, nós conseguimos passar por todas essas lutas sem nos submergirmos. Amém? Amém. O segundo ponto que Davi descobriu, a segunda verdade que ele descobriu através das lutas, através das perseguições, através dos problemas, é que Deus, Ele sempre nos ouve quando nós clamamos. Deus, Ele sempre nos ouve quando nós clamamos. Os versículos de número 3 até o de número 6 nos diz assim: clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, e meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Olha que coisa maravilhosa. Sabia? Nós podemos clamar ao Senhor no meio de qualquer dificuldade, no meio de qualquer problema, no meio de qualquer angústia. Aqui, olha, não existe situação pior do que essa. Quando Davi se viu cercado de problemas e aflições, para ele era como se as cordas do Sheol estivessem prendendo. Sabe o que é isso, queridos? As cordas do inferno. Sheol aqui é o inferno. Davi se viu preso no inferno, que ele não poderia sair. Você já sentiu a tua vida também presa ao inferno? Tantos problemas, tantas dificuldades, tantas aflições, tantas perseguições? Clame ao Senhor. Davi, nessas condições, ele clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor o ouviu. O Senhor ouviu quando ele gritou por socorro. O Senhor nos ouve. Pode clamar. Estando em dificuldade, pode pedir socorro a Deus, pode clamar, Ele ouve. Você nem imagina como Ele move céus e terra para te socorrer. Diz aí nesses versículos, no versículo 7 até o versículo 9, que Ele mobilizou os céus, Ele mobilizou terra, Ele moveu tudo para atender ao pedido de socorro do seu Filho. Se nós, ao invés de reclamarmos, começássemos a clamar mais, hein? O Salmo de número 29 diz: tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor, dai a glória devida ao seu nome. Quando nós damos a Deus louvor, quando nós exaltamos a Deus, quando nós damos a Deus os nossos cânticos de louvor, nós estamos pagando tributo a Deus, e todo tributo gera um benefício na nossa vida. O Senhor vem com graça, o Senhor vem com misericórdia, o Senhor vem com a força, o Senhor vem com a renovação, o Senhor vem com o revestimento, o Senhor vem com tudo aquilo que nós precisamos quando nós tributamos louvor a Ele. O contrário também é verdade. Quando nós reclamamos ao invés de clamar, nós estamos dando tributo aos demônios, nós estamos falando a linguagem do inferno, nós estamos reclamando, nós estamos murmurando, nós estamos xingando, nós estamos blasfemando.
é Satanás quem está recebendo o tributo dos nossos lábios. E também é verdade que esses tributos que nós damos a Satanás retornam para as nossas vidas em consequências desagradáveis. Aí nós sofremos males, aí não sabemos por que nos enfraquecemos, aí não sabemos por que estamos tristes, aí não sabemos por que ficamos abatidos, aí nós não sabemos por que vem uma série de tantas doenças psicossomáticas sobre as nossas vidas, não todas, eu estou falando de todas, mas aquelas que se originam dos problemas da alma, dos problemas da mente, dos problemas de um coração ferido, da mágoa, do ressentimento, de todos aqueles problemas que não foram curados. Porque nós reclamamos, nós murmuramos, nós blasfemamos, nós não damos glórias a Deus. Mas a partir de hoje, comece a clamar. O Senhor ouve quando nós clamamos. E nos versículos 7 a 9, olha só o que o Senhor faz para socorrer ao seu servo, para socorrer ao seu ungido, para socorrer aquele que clama. A Bíblia diz nos versículos 7 e 9, está aí também no esboço, nos próximos quadros: a terra tremeu, agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram-se porque ele se irou. E tem mais, olha, diz o versículo de número 9, que ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés, ele montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Sabe o que é isso? Olha, o Senhor, aqui está falando uma linguagem figurada. Olha o que o Senhor faz por nós quando nós clamamos. Ele abre os céus e desce, para vir rapidamente em teu socorro. Ele monta as asas de um querubim para chegar bem rapidinho onde você está, para te dar o socorro. Já pensou? E diz mais um versículo além, que o Senhor faz isso, sabe por quê? Porque Ele te quer bem. Olha só, o versículo que nós frisamos aí diz: o Senhor fez isso, o Senhor veio ao meu socorro, o Senhor desceu, porque Ele me quer bem. E Ele te quer bem nessa noite. Ele manda te dizer que Ele te quer muito bem. É por isso que Ele vem ao teu socorro quando você clama. É por isso que Ele vem velozmente sobre as asas do vento. É por isso que Ele abre os céus e desce. Ele rasga os céus, desce e vem ao teu encontro para te socorrer. Esse é um ótimo momento para você clamar. Qual a sua petição nesta noite? Qual o seu pedido? O que você tem a clamar? O que você tem a pedir? Qual a sua necessidade? Peça ao Senhor. Eu vou dar uns 30 segundos para você começar a pedir, para você começar a clamar. Nós estamos no local ideal, no local certo para isso. Aqui onde nós estamos reunidos, numa só fé, num só amor. Nós estamos aqui com o nosso pensamento ligado no Senhor. Talvez você não vai ter esse momento na sua casa. Talvez lá é um lugar onde você não consiga uma comunhão maior com Deus. Então aproveite esse momento, olha. 30 segundos para você clamar, 30 segundos para você pedir, 30 segundos para você começar a dizer: olha Deus, eu preciso disso, olha Deus, eu preciso de mais graça, olha Deus, eu preciso de mais paciência, olha Deus, eu preciso de mais força, olha Deus, eu preciso daquele livramento, olha meu Deus, eu preciso daquela porta aberta, olha meu Deus, eu preciso da salvação no meu lar, eu preciso da salvação da minha família, olha meu Deus, eu preciso dessa cura, olha meu Deus, eu preciso da solução desse problema. Clame ao Senhor. Ele está pronto para te ouvir. Ele vem voando velozmente nas asas do querubim. Ele vem abrindo, rasgando os céus para te dar o socorro, a sua proteção que você merece. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, clame a Ele. Ele quer te socorrer. Clame a Ele quer te socorrer. Louve ao Senhor. Clame, pode clamar. Sabe o que é clamar? É você dizer: diga: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso do teu socorro. Senhor, vem me ajudar. Senhor, olha só, Senhor, o que eu estou passando. Pode clamar, eu dou aí mais 30 segundos para você clamar. Seja repreendido, Senhor. Clame, peça ao Senhor. Busque, Ele está pronto. Não tenha vergonha não, porque às vezes nós não temos vergonha de gritar quando estamos irritados, quando estamos zangados com alguém, quando estamos xingando, quando estamos bravejando. Mas esse é o